Isaías 32:18. Promessa do Senhor para nossas casas, para nossas vidas. Isaías 32:18. Vamos ler junto? Que diz assim: 1, 2, 3. E o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e de descanso. Para ensaio ficou bom, mas vamos ler de novo. E o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Pode se assentar em nome de Jesus. Pai, nessa manhã, nós cremos que há um propósito do Senhor para nossas vidas, que Ele venha se cumprir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, a gente precisa entender algumas coisas a respeito da palavra de Deus. Primeiro, que a gente precisa ter a certeza de que a palavra de Deus é o registro daquilo que Deus fala. E aqui a gente vê uma promessa de Deus para nossas vidas, e é uma promessa de Deus para nós que somos povo dele. Somos povo do Senhor, sim ou não? Nós somos povo escolhido, povo chamado, povo que foi escolhido por Deus, que é o povo do Senhor, é o povo. E diz assim o texto: e o meu povo. E a gente precisa entender que quando Deus fala, Ele vela pela palavra dEle para que a palavra dEle se cumpra. Então, a Bíblia diz que o pobre, ele não é escutado, ele não é ouvido, mas quem está falando aqui é o próprio Deus. Quem está falando é o Senhor que vela pela palavra dEle, é o Senhor que tem o nosso nome escrito na palma da mão dEle. Ele não se esquece de nós. A Bíblia fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, todavia eu não me esquecerei de ti. Uma coisa mais difícil que tem é uma mãe se esquecer do seu filho. A gente vê, né, mães que abandonam o seu filho, né, que fazem a doação, mas é uma coisa que a gente não consegue explicar. O amor de uma mãe por um filho. É um amor de uma mãe que a gente vê que ela doa a sua vida pelo seu filho. E todavia a palavra de Deus fala, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Então a gente tem que entender que é uma promessa do Senhor feita para nós, que somos povo eleito, povo que foi escolhido por Deus, povo que o Senhor chamou para ser o povo dele. O Senhor é nosso Deus, e Ele nos chamou para o seu povo, e Ele faz uma promessa do Senhor, e Ele faz uma promessa para nós, se somos povo dEle, essa promessa para nós, queridos, e é uma situação em que a gente precisa entender que a nossa casa é o local precisa ser o local mais agradável. A nossa casa precisa ser o local onde a gente tem prazer em permanecer. A nossa casa precisa ser o local onde a gente tem prazer de voltar. Que coisa gostosa, que coisa boa chegar em casa e ver a minha família, ver minha esposa, meus netos em casa, as minhas enteadas, meu enteado. Quando eu chego em casa, tem sempre alguma coisa preparada para eu comer. Tem sempre alguma coisa preparada. Você está com fome, filho? Infelizmente, né? Ou felizmente, né? Felizmente tem alguma coisa preparada para mim, né? Ela só podia fazer uma coisa ruim para eu comer. Aí eu não comeria tanto, não é verdade? Eu estou gordinha, assim, eu já disse isso aqui, que se eu estou gordinha, a culpa é da minha esposa, né? Que ela faz coisas e a gente vê que aquilo que ela faz tem amor, né? Então a gente precisa entender que a nossa casa, ela tem uma promessa de Deus e é uma luta para que a promessa do Senhor não se cumpra na nossa família. E o texto vai dizer que o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugar quietos e de descanso. Queridos, eu quero preparar uma mensagem, eu quero falar sobre isso ainda, sobre a estratégia do diabo, a estratégia de Faraó, para que o povo não fosse adorar a Deus. E a gente vai entender que Moisés, que era
aquele que ia diante de Faraó para pedir para que o povo fosse liberto, fosse liberado para adorar a Deus, ele estava pedindo para que o povo fosse adorar a Deus em família. E Faraó, que é uma figura do diabo, vai tentar fazer que Moisés faça concessões para que o povo não fosse adorar, né? E Faraó começa a falar: você vai, mas vai perto. Você vai, mas vai sem as crianças. Você vai, mas ficam as mulheres. Você vai, mas ficam os animais. Como é que o povo ia adorar sem a família? Né? E a gente vê isso hoje acontecendo. Há coisas que vão acontecendo para que a gente não esteja em família, para que a gente não faça culto no lar, para que a gente não ore junto. Tem um monte de atividade que nos prendem para que essa promessa que o Senhor fez para nós não se cumpra na nossa vida. E se na sua vida, isso aqui, que é promessa do Senhor, que Ele vela para que se cumpra, não é uma realidade, tem uma coisa errada. O Senhor não prometeu? Prometeu. E Ele é fiel para cumprir? Sim. Se essa promessa não existe, não é uma realidade na sua casa, há algo errado. E não é Deus que prometeu errado. É alguma coisa que precisa ser mudado. E a gente precisa nessa manhã se levantar como guerreiros, como valentes do Senhor e fazer com que essa promessa seja uma realidade na nossa vida. A nossa casa é morada de paz. A nossa casa é morada segura, é morada bem segura, é um lugar quieto de sossego. Precisa haver comunhão entre o esposo e a esposa, precisa haver harmonia entre os pais e os filhos, precisa haver comunhão entre o padrasto e a madrasta, entre aqueles que habitam nossa vida. A gente tem uma casa, não é verdade? Então, a gente precisa saber que essa promessa que o Senhor fez para nossas vidas, ela precisa se cumprir. O texto nos fala assim: o meu povo habitará, o meu povo habitará. Precisa ser uma realidade nas nossas vidas, precisa ser uma constante, precisa ser uma verdade. E como eu já disse, se essa realidade não é a realidade da sua casa, alguma coisa está errada. E a gente precisa entender que quando o Senhor cumpre, porque quando o Senhor promete, por não ter ninguém acima dele, para que ele se cumpra, para que ele cumpra a promessa, a palavra, ele jura em meu nome, ele jura em nome dele. Eu sou o Senhor. Quando Moisés foi se apresentar a Deus e foi determinado por Deus que ele se apresentasse a Faraó para libertar o povo, ele falou com Deus: Deus, em nome de quem que eu vou falar que eu estou ouvindo? Ele fala: o grande eu sou te enviou. Deus não encontra adjetivo para nomear a Ele mesmo. E fala: o grande eu sou te enviou. E Faraó teve o coração endurecido pelo próprio Deus para não deixar que o povo adorasse a Deus. Então vai pertinho. E a gente vê que quando a Faraó não libera o povo para ir adorar a Deus, vem as pragas. Aí vem lá água transformada em sangue, as chagas, a doença nos animais, até a última praga que foi a morte dos primogênitos. Aí Faraó liberou o povo para sair. E é onde a gente vê o texto de Êxodo que fala que o povo saiu do Egito e durante 40 anos peregrinou na terra do Egito até chegar na terra prometida, porque não creu na palavra, porque não creu nessa palavra que está nos garantindo que a palavra fala que foi escrita por Deus, que o próprio Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Que nessa manhã a gente possa entender que a gente precisa fazer algo para que seja uma realidade, para que os casamentos sejam abençoados, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha paz, para que haja lar, para que haja um amor no lar, para que haja a promessa do Senhor se cumprir na nossa casa. A gente precisa entender isso e fazer com que a gente se levante como voz profética e declarar: Deus, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Se tem confusão na minha casa, eu mando embora na autoridade em nome de Jesus. O meu marido é abençoado, o meu marido é convertido, o meu namorado vai servir ao Senhor ao meu lado, a minha esposa é aquela que é ditosa, é aquela que cuida do lar, é que edifica a minha casa, o meu noivo vai se converter, o meu noivo vai me chamar para orar, o meu noivo, o meu filho é
obediente, o meu filho é bênção, a minha mãe tem saúde, eu tenho uma boa profissão, a provisão na minha casa, o Senhor está me guardando. Vai recebendo, e vai recebendo. A gente precisa declarar, a gente precisa crer que quando o Senhor promete, Ele é fiel para cumprir, ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que os nossos olhos não vejam a realidade daquilo que o Senhor prometeu. Isso é ter fé, é crer pelos olhos da fé, aquilo que os nossos olhos não estão vendo, já existe no mundo espiritual. E a gente precisa entender, e não fazer de desentendido, que há uma guerra, como eu já disse, para que essa promessa não se cumpra na sua vida. E é a gente que precisa levantar, é a gente que precisa levantar como voz profética e declarar o cumprimento dessa promessa na sua vida. Se alguém entrar na sua casa, você vai de madrugada, sem ser convidado, você vai ficar dormindo? Se alguém entrar na sua casa, sem ser convidado de madrugada, você vai falar assim: oi, Senhor, seja muito bem-vindo. Está aqui o sofá, está aqui a geladeira, está aqui o fogão, está aqui uma jantinha que eu preparei para o Senhor, seja bem-vindo. Se entrar um rato na sua casa, você vai fazer o quê? Aqui, ratinho, ó, preparei um queijinho aqui com uma goiabada, um temperinho para o Senhor. Você vai pôr ele para correr. E assim é o inimigo da nossa família, é o inimigo das nossas almas, que quer fazer com que essa promessa não se cumpra na sua vida. E Deus prometeu, e Ele não é mentiroso. Seja todo homem mentiroso e o Senhor verdadeiro. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E precisa ser uma realidade na sua casa. Queridos, como é bom chegar em casa. Como é gostoso, como é prazeroso chegar em casa. Como é bom, como eu tenho prazer em ir para falar, estou indo para casa. Como é bom, como eu amo a minha casa, como eu amo a minha família. E a promessa do Senhor não é uma realidade só para mim. Tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas a nossa casa precisa ser um refúgio. Há um texto na Constituição que fala que a casa é um asilo inviolável. Ninguém pode entrar na sua casa sem a sua autorização. Não é isso mesmo, doutoras? É isso mesmo? Então a gente precisa saber que se não há comunhão, se não há paz, como eu já disse, eu quero enfatizar isso, se essa promessa não é uma realidade na sua vida, na sua casa, tem algo errado. Se tem confusão, se tem briga, se tem mal entendido, se tem gente que não conversa com ninguém, se quando a pessoa entra, eu quero ir embora, se quando a pessoa chega, não, um vai para a cozinha, outro vai para a sala, tem que sentar na mesa, tem que ir pôr mesa, tem que tomar café junto, tem que conversar, tem que desligar o WhatsApp, tem que desligar o celular no momento da comunhão, tem que comer junto. Como é que foi o seu dia? Vamos orar junto? Tem que colocar um louvor. Tem muita coisa para nos distrair hoje, queridos, e para tirar essa comunhão, para que essa promessa do Senhor não seja uma realidade na sua vida. Alguém lutando para que você não tenha prazer em casa, ainda que seja uma realidade, como a minha casa, para a glória do Senhor, eu falo isso com muito temor. Há uma promessa de Deus que vai se cumprir na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar para que você se levante nessa manhã como voz profética e clame ao Senhor para que essa, se não for a realidade na sua casa, passe a ser a partir de hoje. Para que você ponha para correr aquilo que está tentando ou que conseguiu fazer com que essa promessa do Senhor não cumpra, não seja uma realidade na sua vida. Se coloca de pé.